Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, por meio da Casa do Centro Espírita, Grupo Espírita Nosso Lar de Teixeira de Freitas, desde já agradecendo pelo convite ao grupo por me oportunizar de poder aprender mais e poder ensinar, né, um pouco que eu estudei, que eu pesquisei. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre Apóstolos, que é um capítulo que está aqui no livro Fonte Viva, que vale a pena ler. Quem não leu, são capítulos pequenos, mas muito edificantes. Está lá no capítulo 57 desse livro, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos falar desse capítulo muito bom. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma prece feita por Jesus, que está aqui nesse livro Ave Luz, um livro também muito bom. Está lá na página 378, intitulado O Cristo Orador. É uma última reunião que acontece em Betsaida e o Pedro aguarda, né? Os apóstolos aguardam Jesus e pede a ele para fazer uma prece. Eu acho tão maravilhosa, que eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, a oração. O Cristo acomodou-se tranquilamente no toco de cedro, perpassou seus olhos por todos os discípulos, como se quisesse colocá-los sob a proteção das suas asas de luz, e iniciou uma prece. Grande força universal da vida, permite que tenhamos a tolerância em todas as afeições diárias e que possamos compreender a execução das leis nas lides que nos importa prosseguir. É de nosso agrado, Senhor, que a tua justiça nos envolva permanentemente no impulso que julgues adequado, para que possamos ser justos nos labores de todos os dias. É nosso ideal de amizade multiplicar todos os dons que nos deste, de sorte a que tais dons se tornem estrelas nos nossos corações. E que as provações que surgirem a cada passo não perturbem a nossa serenidade, garantindo assim a fé que alicerça a vida na vida de Deus. Pai Celestial, queremos ir até o fim com a maior dignidade, absorvendo a herança do teu amor, sustentando-nos nos labores que nos cabem entendimento, a mais elevada compreensão da vida e das coisas. Que o entendimento não nos escape nos momentos das aflições e que não nos esqueçamos nunca de nos solidarizar com os sofredores, para que eles compreendam o valor da dor na educação dos sentimentos. Que cada companheiro carregue seu fardo sem reclamar, sem exigir, sem distrair-se na sua jornada, mostrando ao mundo e onde transita a ignorância que somos todos iguais. Andando contigo, Senhor, haveremos de nos respeitar uns aos outros, nos aprendizados da escola universal. Cheios de felicidade, levantaremos os braços e o coração para os céus, agradecendo-te com eterna gratidão, porque nos ensinaste, no burburinho das coisas, a ouvir a tua voz por todos os lados e a falar condignamente em todos os momentos em que a necessidade nos pedir. Com a pureza indispensável, ensina-nos, meu Deus, a aceitar o que deve ser aceito, para que o arrependimento não nos castigue. Ajuda-nos a contribuir com todas as criaturas nos elevados princípios da moral e do amor,
E nesse suceder de avanços, faz que possamos sentir o perfume da felicidade, onde poderá germinar aquilo que mais apreciamos. A libertação, fecundando todos os nossos interesses do bem, nos princípios de ouro que existem em cada alma de Deus. Cura, Senhor, as enfermidades dos homens, para que esses mesmos homens vençam a dor, compreendendo os seus objetivos. Dá-nos o poder de saber usar a inteligência para que ela possa se transformar em bondade nos caminhos da oração. Que assim seja. Quem tiver a oportunidade de continuar lendo esse capítulo, Jesus, o Cristo orador, leia, porque é divinamente maravilhoso. Mais uma vez, boa noite a todos, né? E vamos dar início ao capítulo 57 desse livro de Chico, a Fonte Viva. Sugestão do nosso amigo Luiz, para que possamos fazer essa discussão aqui no momento de hoje. E eu vou passar para vocês aqui um pouquinho o que a gente compreende sobre isso, ok? A gente vai falar dos apóstolos. Quem foram os apóstolos, né? Foram Emmanuel, pelo espírito de Emmanuel, ele começa a sugerir a Chico e diz que o apóstolo é o educador por excelência. Porque esses 12 apóstolos Jesus escolheu, né? Nós tivemos Judas, Pedro, André, Tiago, Simão, Tiago, filho de Alfeu, Tomé, Bartolomeu, Felipe, Mateus, João, todos eles homens comuns, mas todos eles inteligentes. Também no livro de Ave Luz tem um capítulo que discorre sobre os apóstolos, dizendo sobre a importância deles em companhia com Jesus. Logo no início, o espírito de Shaolin, ele traz uma mensagem falando, lá no prefácio, gente, falando sobre os apóstolos, e diz quanto eles eram inteligentes. Depois que conheceram o Messias prometido, iluminados pela presença de Jesus, tinham incrível facilidade de conversar. O magnetismo de Jesus contribui, né, de entender e de vivenciar os mais altos preceitos que ouviam do Mestre. Eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade, antes de virem à Terra. Então, antes de encarnar, todos eles foram preparados a estarem junto com Jesus para passar a mensagem do Cristo, a mensagem de Deus a todo o povo. E eles vieram com esse propósito de educador, de mensageiro, né, segundo Emmanuel, quando ele diz que educador por excelência é uma qualidade nata, né? Já vieram preparados a estarem conosco, a estarem há 2000 anos, quando a gente fala conosco, porque eles vieram para preparar um povo, para educar o povo, para que eles transmitir saberes, né? De ensiná-los a viver como Cristo propôs a que todos nós vivêssemos. Então, o apóstolo é um educador por excelência. Nele reside a improvisação do trabalho. O que seria essa improvisação do trabalho? Acontece alguém precisar, alguém ser ouvido, alguém que está sofrendo, ele, no momento, todos se dispuseram a estar com a população, a ouvir o povo. Todos eles tinham problemas, todos eles eram pessoas comuns, todos eles foram preparados para estar com o povo. Enquanto estiveram com Jesus, Jesus também no livro Ave Luz, também no livro Pão Nosso, que vale a pena ler, são momentos contados por Jesus, né, por eles mesmos, em momentos que estiveram com Jesus. Então, todos eles tiveram oportunidades, experiências de educar
e serem educados, de falar com o povo de uma maneira bonita, leve, harmoniosa. Os apóstolos vieram para poder passar essa mensagem que o Cristo veio nos trazer. É um trabalho de improvisação, é um trabalho de sacrifício de si mesmo. O que seria esse sacrifício? É uma renúncia. Eles renunciavam à própria família, eles renunciavam à própria vida para estarem com Cristo, para aprenderem com Cristo e a ensinar o seu povo a verdade, como viver, como eu disse na oração, que a gente saiba entender a nossa dor como uma forma de crescimento. Era um povo muito sofrido, somos um povo, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, então tudo que o Cristo veio trazer, tudo que aprendemos hoje por meio dos seus ensinamentos, deixado nos livros, deixado nas literaturas, é para a nossa edificação, é para o nosso aprendizado, é para nos ensinar a viver de uma forma mais em paz, mais harmoniosa, entendendo a nossa dor. Então, esses apóstolos, eles renunciavam a si mesmos em prol de um povo. Por que isso? Para que ele pudesse transformar, iluminar todo o povo, seus discípulos, aqueles que entendiam, aceitavam, acreditavam em tudo que Jesus veio pregar. Então, ele transformava a vida desse povo, iluminava por meio dessa luz, desse magnetismo que Jesus tinha, para que rumasse até a esfera superior. Porque qual é o nosso propósito? Nós nos edificarmos para que a gente possa se melhorar enquanto espírito e poder entender a proposta do Cristo e sermos felizes, porque a gente veio para que a gente seja feliz e ainda não entendemos isso, porque somos apegados a um monte de questões, que isso aí é uma outra proposta para que a gente fale, apegado a um monte de questões e deixar essa vida, esse momento, essa proposta espiritual, esses conselhos divinos, e nos apeguemos a outras coisas. Então, a gente precisa ler mais, entender mais e praticar mais todas essas propostas que o Cristo veio nos trazer. Que os discípulos, e por meio dos discípulos, passar essa mensagem edificante. Nesse mesmo livro que eu trouxe como apoio, que é o livro de Fonte Viva, né, sugestão do nosso amigo Luiz, ele traz várias profissões, várias funções, para que ele pudesse associar a profissão do apóstolo. Como que é importante, todos somos importantes, todas as profissões têm um valor devido, né? Então, aí ele fala do legislador, aquele que formula decretos, que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. Então, olha só, é importante, precisamos de leis, precisamos para a nossa organização, ainda não sabemos viver sem leis. Aí ele fala do administrador, Emmanuel traz essas funções, essas profissões, para a gente poder entender que também é importante a mensagem educadora, a mensagem que os apóstolos trouxeram e trazem até hoje, que a gente tem aqui como nos livros, como forma de leitura para que a gente se transforme, né? O administrador dispõe de recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. Tem gente que não sabe lidar com números, né? Tem gente que tem dificuldade de lidar, e tem gente que tem facilidade, e precisamos deles, né? O sacerdote ensina o povo as maneiras de fé em manifestações primárias, ainda que primárias, mas eles ensinam a edificar a fé, a solidificar a fé. A gente tem um artista, também proposto no livro Fonte Viva, embeleza o caminho da inteligência. Olha que bacana. Que artista que a gente fala? A gente fala daquele que pinta quadros maravilhosos, a gente fala daquele que o circense,
que traz alegria às crianças e até aos adultos. A gente fala de artistas na grande mídia, né? Então, os cantores que trazem mensagens por meio das músicas e edifica tantas músicas espíritas, evangélicas, maravilhosas, que a gente pode ouvir e por meio delas a gente também se transformar. A música transforma, a música calma, né? Ela muda a nossa energia. Então, olha que bacana, eles têm o seu valor. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. E por meio dentro dessa realidade que estamos vivendo, eles hoje são primordiais, né? Para descobrir a vacina do Covid, do Ômicron, né? De tantos outros que são invisíveis aos nossos olhos. O pensador, também colocado no livro aqui, Fonte Viva, interroga, sondando os fenômenos passageiros. O que seria um de nós se não fossem esses pensadores, né? Que questionam, que refletem, que coloca a gente para pensar, que coloca a gente para discutir. O médico socorre a carne enfermiça. Que seríamos de nós se não fossem os médicos? Né? Precisamos dele. Ainda trabalhamos a autocura, porque é isso que Jesus veio também nos ensinar. Essa autocura, essa relação gostosa que a gente tem conosco mesmo, de equilibrar os nossos pensamentos, de trabalhar os nossos pensamentos, porque a gente adoece, porque nós adoecemos, porque a gente quer adoecer. Porque ainda não somos capazes de fazer esse equilíbrio, essa transformação, essa mudança de direção de pensamento, né? Do próprio alimento, que aí a gente não dá conta, essa fome que a gente sente e a gente quer comer com os olhos. Então, tudo isso ainda precisamos do médico, ainda precisamos dele para curar essa carne enfermiça, né? O guerreiro disciplina a multidão, estabelece a ordem. Ainda, acredito que nós não estamos nesse momento de guerrilhas. Existem países que estão assim, eu acho que mais não tanto quanto no tempo de Jesus, né? Mas ele era necessário, né? Disciplinar a multidão, estabelecer a ordem. Olha que bacana. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Necessário se faz a função do operário. Sem ele, muitas obras não seriam concretizadas, muitas formas não seriam concretizadas, muitos monumentos não seriam levantados. Precisamos, sim, dele. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Aí a gente vai voltar ao tempo de Jesus novamente e imaginar esse trabalho perfeito que ele, junto com os apóstolos, fizeram ao povo daquela época. E a gente tem passagens maravilhosas que só de tocar em Jesus foi curado, a mulher que tocou em Jesus que foi curada, né? Os cegos que Jesus curou, os paralíticos. Então, o trabalho que Jesus fazia de subir ao monte e conversar com o Pai, e conversar com os apóstolos, e passar a mensagem, o nervosismo de Pedro, as angústias dos apóstolos, porque às vezes não entendia o que Jesus queria dizer. E por meio da palavra, por meio dos ensinamentos, ele foi transformando cada um deles. Ele ensinou a Nicodemos, ele ensinou a Zaqueu, né? Ele ensinou a Madalena. Quantos passaram por Jesus e por meio da palavra foi modificado, foi transformado seus comportamentos, seus pensamentos, suas mudanças diárias. Então, os apóstolos vieram para ajudar Jesus a passar a mensagem de Cristo.
Eles são esses condutores do Espírito. Quando a gente vê imagens de Jesus conversando com os apóstolos, eles tinham sede de saber, mesmo sabendo de algumas conclusões, como foi o caso de Judas, por conta de algumas vontades que ele tinha de ascender ao apostolado, ele se deixou levar pelo materialismo e denunciou Jesus. Mesmo assim, foi um arrependimento. Jesus, ao desencarnar, esteve junto com ele, amparou o amigo, como ele diz numa oração, foi estar com Judas. E todos esses apóstolos, condutores de espírito, vieram para que Jesus, em cada cantinho, cada apóstolo, passasse a mensagem do Cristo. Passasse a mensagem que Deus, por meio de Jesus, veio estar conosco, veio trazer essa mensagem maravilhosa. Então, ele diz assim: em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador. Espera aí, gente, que deu. Aí, abriu um negocinho aqui, ok. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam. A gente está falando dos apóstolos. A gente está falando de pessoas que renunciaram a elas mesmas para estarem com o outro. A gente está falando de pessoas comuns. A gente está falando de pessoas dedicadas, que estiveram com Cristo, que estiveram com Ele para trazer a mensagem. A gente está falando de pessoas que vieram trazer a verdade, que demonstraram a claridade que acendiam ao redor de todos nós. A gente está falando de pessoas que viveram essa essência trazida pelo Cristo. Pessoas comuns. Nós podemos participar dessas verdades? Podemos. A gente pode sim passar a mensagem do Cristo. A gente pode ser um educador por excelência. A gente pode viver essa essência trazida pelo Cristo. A gente tem obras maravilhosas, a gente tem textos maravilhosos que não adianta só ler inúmeras obras. Se a gente lê uma e por meio dessa uma obra a gente mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento, a gente já está bacana. Então, o Cristo, quando ele veio trazer essas mensagens e pediu ajuda aos apóstolos, ele queria tanto transformá-los, quanto fazer com que eles passassem essas mensagens. E conseguiram, porque todos transformaram. Interferem na elaboração dos pensamentos. Olha, eu estou aqui, se por meio dessa discussão não, dessa minha narrativa aqui, eu consegui transformar um pensamento, nossa, bacana. Eu não estou passando a minha mensagem, eu estou passando a mensagem do Cristo, trazida por nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. É uma mensagem do Cristo para nós. Então, eles interferiam na elaboração dos pensamentos dos sábios. Olha o que Jesus fez com Nicodemos. Senhor, como posso entrar no reino dos céus? Como posso? Você que é sábio não sabe disso. Você que é um grande estudioso não sabe disso. Temos que nascer de novo. Então, é uma discussão muito gostosa entre Jesus e Nicodemos. Então, ele interferiu na elaboração do pensamento de Nicodemos, dos sábios e dos ignorantes. Quando eu leio,
Eu me considero uma pessoa ainda ignorante que estou em processo de aprendizado. Quando eu leio um livro e isso me faz transformar na elaboração de como conduzir, de como elaborar meu pensamento, foram passagens deixadas pelo Cristo. Apóstolos, está aqui, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, trazida por nosso irmão Paulo. Ele não esteve com Jesus, mas assimilou todos os conhecimentos, né? E ele trouxe, e ele deixou, e ele trouxe por meio das suas mensagens, interferir na elaboração dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas condutas, tanto dos sábios quanto dos ignorantes, dos ricos e dos pobres. Não tem diferença rico, pobre, ele está em qualquer lugar. Ele interfere no pensamento, na conduta, no comportamento de qualquer um deles, dos grandes e dos humildes. Ele esteve próximo aos grandes, ele esteve próximo aos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Engrandecer no sentido de melhorar, elevação espiritual, elevação moral. Ele quer que nós saibamos viver conosco, saber lidar conosco e com o próximo. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constitui pioneiros defensores pela doação total de si próprios em benefícios de todos. As ideias que o Cristo passava, as ideias que os apóstolos, juntamente com o Cristo, passavam, transformava, tornava pioneiros de uma forma que transformava cada um. Porque se eu ler algo e eu não mudar minha forma de pensar e de ser, aquilo pouco me valeu. Eu leio uma vez, eu leio duas, por isso que às vezes não é interessante ler vários livros, mas ler um e se transformar com aquele um que você leu. Porque a gente está falando de literatura espírita. Isso também vale para qualquer livro, lógico, pedagógico, psicológico, enfim, né? Mas a gente está falando de literatura espírita. Necessário transformação. É para isso que eles vieram, os apóstolos vieram para que juntamente com o Cristo se fizesse acontecer uma transformação. Por isso, passam na Terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Não incompreensão deles para com eles mesmos, mas incompreensão, talvez, do povo, como aconteceu com Jesus, que foi crucificado porque veio passar uma mensagem e muitos não compreenderam a sua mensagem e até hoje não compreendem. Eu acredito, eu tenho fé, mas na hora da dor, não entendem a proposta do Cristo. Por que a dor? Por que a doença? Por que um problema? Né? Eu entendo quando está acontecendo algo que eu julgo não ser bom para mim. Como é que está sendo esse processo? Como é que eu estou fazendo essa compreensão dentro do meu pensamento? Como é que eu estou refletindo isso? Estou passando por um problema. Ah, por que Deus fez isso comigo? Porque aonde está a minha fé? Aonde está a minha compreensão diante de tudo que eu estou vivendo? Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso de aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo.
como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. O que Jesus trouxe é eterno, é sólido, é edificante. Ele transforma. Se ainda não transformou em você, é porque você precisa ler com mais cuidado, com mais compreensão, tudo que está lendo. Porque modifica, porque transforma. Não tem como não transformar. Os apóstolos, junto com Jesus, vieram exatamente fazer isso. Colocar em cada coração, em cada pensamento, como ele disse aqui, em cada elaboração do pensamento, a transformação, para que nós sejamos felizes. Porque a gente veio para cá para ser feliz. Por que ainda não entendemos? Porque ainda não compreendemos? Porque ainda não estamos entendendo o que o Cristo veio trazer para nós. Mas o que será que ele veio trazer? Tantas obras maravilhosas. Amará o próximo como a si mesmo. Esse basta. Amará o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já dá um início à nossa transformação. O que eu não quero por outro, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Olha a empatia, tanto falado nesse século. Então, que possamos olhar os nossos irmãos com um olhar mais caridosos, mais empáticos. Que a gente possa olhar a nossa dor e transformá-la numa limonada, né? Se te der um limão, faça uma limonada. Que a gente possa olhar essa dor como um meio de edificação, de mudança, de transformação. Jesus veio para acalmar os nossos corações. Os apóstolos vieram para, juntamente com ele, passar essa mensagem. Pessoas simples, pessoas inteligentes, aprenderam tanto com ele. Por que nós não podemos aprender? Por que nós não podemos nos modificarmos? Porque dicas, luz, farol, nós temos. Parâmetro, nós temos. Ó, temos. O que nos falta, já que a mensagem, pão nosso. Gente, peraí. A câmera. Pão nosso. Olha o título. Pão nosso. É um pão, precisa ser lido, precisa ser degustado todos os dias. Todos os dias. Não é quando você está precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de luz. Não, essa luz, você tem que colocar essa luz diária dentro de você. Todos os dias. Livros maravilhosos nós temos, meus irmãos. Tivemos pessoas que se dedicaram a estar aqui no planeta Terra, conosco, para nos ajudarem, para nos darem um rumo, para nos darem um norte. Que a gente possa, humildemente, sabiamente, buscar esses ensinos, buscar a palavra do Mestre, deixadas nas escrituras, deixadas nos livros, pelos nossos apóstolos. E muito obrigada, quem chegou aqui até o final, me ouvindo. Gratidão por me ouvir. Esse tema é um tema muito gostoso e tem muita coisa ainda para ser dita. Mas eu agradeço imensamente a cada um que esteve aqui e com o coração cheio de luz, cheio de amor. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Agradecer a Deus, a Jesus, por nos oportunizar mais um pouquinho de aprendizado. A oração dominical que Jesus veio nos trazer. Pai nosso que estás nos céus e em todos os lugares, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um.